Bom dia, graça e paz, igreja, graça e paz, povo de Deus. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui para começarmos mais uma escola bíblica dominical. Que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua mente e que o Espírito de Deus venha falar ao meu, ao seu, ao nosso coração de maneira tremenda, de maneira poderosa. Quero convidar você nesse momento a orar ao Senhor comigo, pedindo que o Espírito Santo, ele venha, na verdade, trazer revelação da palavra e que Deus venha nos fazer entender aquilo que ele quer falar conosco nesta manhã. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti nesta manhã, pedindo, Espírito Santo, que o Senhor venha me ajudar o meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas, Senhor, que nesta manhã estarão juntos comigo, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra. Senhor, nós acreditamos que a Tua palavra, ela é o que a Tua palavra diz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Pai. Deus, a Tua palavra é aquela que nos mantém firme, nos mantém de pé, ó Deus, todos os momentos da nossa vida, Pai. E nós queremos, Senhor, nos voltarmos, ó Pai, à Tua palavra, aprendermos da Tua palavra, praticarmos a Tua palavra e vivermos, ó Pai, tudo aquilo que a Tua palavra tem para nós, Pai. Deus, que a Tua igreja, Senhor, neste tempo, Pai, possa se voltar cada vez mais para a Tua palavra, porque sem a Tua palavra, Senhor, não existe, Senhor, um verdadeiro e genuíno avivamento, Pai. Mas a Tua palavra, Senhor, é aquela que nos limpa, nos purifica, nos santifica. A Tua palavra é com toda certeza, Senhor, a bússola, é a âncora, é com toda certeza o leme, ó Pai. É, Senhor, o nosso sustento, ó Pai, para esses dias. Por isso nós queremos pedir a Tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, como alguns já receberam um WhatsApp, né, no seu telefone pessoal, e aquelas que fazem parte do grupo da igreja, ou aqueles que fazem parte do Gurizada do Fogo, né, receberam aí o WhatsApp para participar conosco nesta manhã da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero convidar você a participar junto comigo. Você pode tirar as suas dúvidas, você pode compartilhar os seus pensamentos acerca do assunto que nós vamos falar e que juntos, nesta manhã, nós possamos nos edificar e juntos, nesta manhã, nós possamos nos fortalecer. E nesta manhã, nós vamos estar falando sobre a estrutura humana. Nós vamos estar falando sobre conhecendo a nossa ou a minha, a sua estrutura, né? Conhecendo a nossa estrutura, conhecendo a estrutura humana. E para isso, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E eu gostaria muito que você, em nome de Jesus, interagisse comigo, ou seja, que você pudesse fazer perguntas, que você pudesse compartilhar ideias e que juntos possamos crescer, amém? É uma escola, eu não vou estar pregando, né? Nós vamos estar estudando a palavra de Deus nesta manhã. A Bíblia diz assim, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, na criação do mundo. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Que Deus possa trazer para nós entendimento. Durante anos, esse tem sido um assunto de muito questionamento em grandes universidades e por grandes estudiosos. E talvez você possa estar me perguntando, por que, pastor, tem sido um assunto de muitos questionamentos? Por que esse assunto é um assunto de muitos questionamentos? Eu não quero entrar na questão das teorias que existem sobre este assunto, mas eu quero compartilhar nesta manhã um pouco sobre a estrutura humana. Quero compartilhar com você e quero aprender com você, e se você não conhecer, eu quero partilhar com você esse conhecimento sobre a estrutura humana. E independente da forma como viemos a existir, nós precisamos entender a nossa estrutura. Precisamos entender a nossa composição, do que nós somos formados. Qual é a nossa estrutura? Qual é a estrutura do ser humano? O que diferencia eu, você, o ser humano, dos demais animais? E com base no texto que nós lemos, a Bíblia, ela afirma que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo imagem e semelhança, nós precisamos entender que a Bíblia, o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. E o hebraico, ele não tem nenhuma conjunção, ou seja, na sua Bíblia pode ser que está escrito assim em algumas versões, a imagem e semelhança. Como se imagem e semelhança fossem duas coisas distintas. Porém, nós temos que entender que esse e na linguagem original, ela não existe. Então nós leríamos na original o seguinte, imagem e semelhança. Então nós temos imagem e semelhança, a mesma coisa. Ainda que pareça, uma coisa, como que é a expressão que se usa quando você quer falar da mesma coisa e... Sinônimo. Não é sinônimo que eu quero dizer, de repetir a mesma coisa. Redundância, o que, na verdade, a Bíblia está querendo mostrar para nós é que nós temos a imagem e semelhança. Então, nós refletimos aquilo que existe em Deus, pelo menos antes do pecado. Nós tínhamos a imagem e semelhança de Deus. Coisas que nos faziam parecidos com Ele. Coisas que nos tornavam parecidos com Deus. E nós podemos entender isso, que está sendo dito de maneira muito clara quando a gente pega a Bíblia e nós vamos estudar, e nós vamos lá no Novo Testamento, em um dos encontros que Jesus teve com algumas pessoas nessa terra, ele vai então mostrar para as pessoas como é Deus, qual é a composição de Deus, qual é a estrutura de Deus. Porque para eu entender o que de imagem e de semelhança eu reflito de Deus, eu preciso conhecer, então, o meu ponto de partida. Eu preciso conhecer o que eu reflito, na verdade.
Então, lá em João capítulo 4, versículo 24, na conversa que Jesus estava tendo com a mulher samaritana, a Bíblia vai dizer assim, Jesus falando para a mulher samaritana num questionamento, quando ela vai colocar o povo judeu e o povo samaritano, dizendo que os judeus adoram em Jerusalém e que o samaritano adorava naquele monte. Jesus vai dizer que a hora vinha e que a hora era agora em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. E no verso de número 24 vai dizer assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu leio o texto de que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, eu preciso entender que a estrutura de Deus, Deus é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Então, o que eu trago de Deus na minha vida, na minha estrutura, na minha composição, é esse ser espiritual. Esse ser espiritual. Eu não sei se você está entendendo, não sei se estou sendo claro, né? Se você tem um conceito sobre isso, se você tem, né, uma ideia sobre isso, eu deixo você bem à vontade para que você possa estar compartilhando. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, mas eu quero partilhar com você nessa manhã para que o seu horizonte seja ampliado, a sua mente seja aberta, né? Para que você possa ter de maneira mais clara esse conhecimento acerca de você. Esse conhecimento acerca da sua estrutura, porque quando eu conheço a minha estrutura, a minha composição, eu tenho munições, eu tenho condições de vencer muitas coisas, de superar muitas coisas. Então, quando nós lemos na palavra do Senhor a semelhança e a imagem que nós refletimos de Deus, não são os olhos azuis, nem os verdes, nem os castanhos, não são os cabelos pretos, cabelos loiros, né? Não são os narizes bem feitinhos, não são os corpos atléticos, perfeitinhos ou todo deformado, não é nada disso. Não é também a minha capacidade intelectual, né? O meu QI, né? Se é elevado, se não é elevado, nada disso. A imagem e semelhança que nós refletimos de Deus é o nosso ser espiritual. Então, quando nós estudamos sobre a estrutura humana, essa é a nossa base, essa é a nossa essência. A essência do homem é espiritual. O homem, ele é um ser espiritual, conhecendo ou não conhecendo a Cristo, servindo ou não servindo a Cristo, o homem, ele é um ser que tem como essência a sua vida espiritual. Então, significa que somos espírito. Melhor dizendo, existe em nós uma parte conhecida como espírito. Então, nós somos um ser espiritual. Somos um ser espiritual.
há 2 terças-feiras atrás, na live que a pastora fez com a psicóloga Neucimar, e numa das questões que a pastora levantou com essa psicóloga sobre a questão, né, de tudo o que nós estamos passando, e como que a gente pode superar, e como que isso que nós estamos vivendo não vire pânico, não vire surto, não vire depressão, não vire, sabe, aquele medo insuportável e incontrolável. A Neucimar, a psicóloga, ela diz que, né, na sua composição humana, ela vai falar sobre, né, nós sermos espírito, alma e corpo. E ela vai falar sobre nós termos uma harmonia e um equilíbrio entre esses 3, né, componentes da nossa estrutura. E eu acho muito interessante, por quê? Porque se você olhar pelo lado da psicologia, né, nós vamos ver que a psicologia, ela vai trabalhar em cima de uma área, não é a espiritual. A psicologia, ela vai trabalhar sobre a mente, sobre a alma, né? Sobre as emoções, sobre as vontades, sobre os desejos, né? A psicologia, ela volta para isso, né? Trazendo à tona traumas, palavras, coisas que a gente passa, momentos que a gente enfrenta. Então, a psicologia, né? Enfim, essa área aí, os psicólogos, os psiquiatras, os coaches, vamos lá, esses vão trabalhar em cima das nossas emoções, da nossa mente, né, da nossa alma, dessa parte intelectual, fazendo assim com que a gente venha ter um certo controle sobre ele. Se nós fôssemos trabalhar a parte de fisicultura, né, que é a parte do corpo, né? Então nós vamos trabalhar sobre essa questão de exercício, né, de alimentação, né, o que deve comer, o que não deve comer, e criar assim, né, uma alimentação saudável, e enfim. Mas nós nunca podemos esquecer que a nossa essência, ainda que tenhamos, né, a alma e o corpo, a nossa essência, ela é espiritual. Então, o que muitas pessoas elas não entendem, e o que muitas pessoas elas acabam que, vamos dizer assim, não fazendo caso, é da parte espiritual. Nós cuidamos muito das nossas emoções, e é bom cuidar das nossas emoções, é excelente cuidar das nossas emoções. Nós precisamos ter controle das nossas emoções. É muito importante nós cuidarmos do nosso corpo físico, né? Da nossa estrutura física, humana, mas nós não podemos esquecer da nossa essência, daquilo que nos faz semelhante, daquilo que nos faz a imagem de Deus, que é o nosso ser espiritual. E existem algumas passagens bíblicas que eu gostaria de ler com você. Eu queria, antes de ler essa passagem, perguntar para você se você está entendendo, né? Se você concorda, se você tem aí, né, um pensamento que difere do meu, né? Você tem liberdade de falar, né? Escreve aí no Instagram, escreve aí no Facebook, né? Fala, né? Diga aí o que você pensa sobre isso. Pode ler, eu acho, daí quando eles falarem eu falo. Então,
enquanto você se manifesta aí no Facebook, se manifesta aí no Instagram, né, eu vou dando continuidade. O pastor Rogério falou que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É ali que ocorrem as revelações do Senhor ao homem. O pastor Celso disse que está sendo muito esclarecedor. Amém. Então é isso aí, pastor Rogério, pastor Celso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Qual entendimento? O entendimento de que quando a Bíblia fala sobre semelhança e imagem que nós carregamos de Deus, isso não se refere à nossa mente, à nossa alma. Isso não se refere a esse corpo. Isso se refere à nossa essência. Se refere ao nosso espírito, ao ser que nós somos. Nós somos seres espirituais. Ou deveríamos ser. Então, você pode continuar aí, né, dando a sua contribuição, como o pastor Rogério, né, falou, o pastor Celso, continue aí, por favor, tá? Mas eu quero convidar você a ler a Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 16. E aqui está algo que o pastor Rogério acabou de falar aí, né? Que é a lâmpada, como que o pastor Rogério falou? Lâmpada do Senhor. Lâmpada do Senhor. Então, aonde a gente tem as revelações, e esta é a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele vai dizer assim no verso 16 do capítulo 8: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se você olhar, né, você vai entender o seguinte, que o nosso relacionamento com Deus, ele não se baseia pela nossa mente. Ele não se baseia pelo nosso corpo. É por isso que quando você ouve algumas pessoas dizendo assim, nossa, eu não senti nada, eu fui na igreja e não senti nada, né? Ou quando algumas pessoas dizem assim, nossa, daí eu estava lá na igreja assim, arrepiou todos os pelos do meu braço, o meu cabelo pareceu que ali assim levantou, eu senti assim. Irmãos, eu não vou discordar e nem vou entrar aqui em questionamento sobre isso, mas a verdade é que tudo isso é válido, mas a sua validade não é a essência, porque a vida com Deus, ela não se baseia nos arrepios que tem o seu corpo, né? Nos coisinhas que acontece dentro ou fora do seu corpo. A vida com Deus é uma vida pela fé e no Espírito. O pastor Rogério falou que a psique ela precisa estar sujeita ao espírito do homem, que deve estar sujeito ao Espírito de Deus. É isso aí, pastor Rogério. Então, queridos, por que né, Deus colocou assim, nesta manhã, esse assunto em pauta? Porque nós precisamos entender o que, queridos? Que o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser um relacionamento no Espírito. Não é um relacionamento de mente, não é um relacionamento de corpo. Ainda que, né, quando nós nos relacionamos com Deus, nós envolvemos a nossa mente, nós envolvemos o nosso corpo, mas não são eles que regem, que é a base, que é a essência do nosso relacionamento. A essência, a base do nosso relacionamento com Deus está no Espírito. Então, o espírito do homem, ou seja, né, esse ser espiritual que existe dentro de mim, que é o que me torna imagem e semelhança de Deus, esse ser, né, ele precisa cultivar, nutrir esse relacionamento com Deus. Eu preciso ter esse entendimento de que o meu relacionamento com Deus, ele se baseia no Espírito.
Ele tem como base o Espírito. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, ele vai escrever algo interessante. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, no capítulo 2, versículo 14 e 15, que existe dois tipos de homens, o natural e o espiritual. E depois, se você pegar o capítulo 3, ele vai colocar um terceiro tipo de homem. Ele vai colocar o homem carnal. Para você entender quem são os homens naturais, quem são os homens espirituais e quem são os homens carnais, eu quero que você pense um pouquinho. O homem natural é aquele homem que perdeu totalmente a imagem e a semelhança de Deus, que vive uma vida governada pela sua alma e que faz tudo o que a alma manda. Então, para ele é assim, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Então, para ele chegar ao 4, não existe outra possibilidade. Tem que ser sempre 2 mais 2. Então, para ele, se você falar que 5 menos 1 é 4, ele vai discutir com você. Se você falar para ele que 3 mais 1 é 4, ele vai, discutir com você. Se você falar para ele que 2 vezes 2 é 4, ele vai discutir com você. Se você falar para ele que 2 vezes 1 mais 2 é 4, ele vai discutir com você. Para ele é 2 mais 2 é 4. O homem natural, ele vive da sua razão, da sua lógica. Então, para ele não é que ele é ateu, né? Algumas pessoas estão aí, e os ateus? Não estou falando de ateu, estou falando de pessoas que vivem pela sua razão. Todo ateu, ele vive pela sua razão. Ou seja, se você conseguir dar uma explicação que a razão dele é confrontada, ele deixa de ser ateu, é um à toa. Então, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo sobre o homem natural, o homem que não tem uma experiência com Jesus, um homem que, quando você fala dessa questão espiritual, ele não entende nada. Ele não compreende nada, para ele é difícil de entender. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer aqui no verso 14 e 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios, que tem um homem espiritual, aquele homem que discerne as coisas espirituais. Aquele homem que, na verdade, entendeu a sua essência, entendeu a sua base, entendeu a parte que o torna imagem e semelhança de Deus. O homem que conseguiu ativar a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no paraíso quando Adão e Eva pecam. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer no capítulo 3 que tem o homem carnal. Então o homem carnal é uma mistura entre o natural e o espiritual. Então, algumas coisas ele aceita, espiritualmente, outras coisas ele não aceita, porque é uma mistura. Uma pessoa meia desequilibrada, Ora, a carne, ou seja,
A razão dele aflora, ora, o espírito dele aflora. Mas esse não é o assunto. Mas está dentro daquilo que nós estamos falando, sobre a nossa estrutura. Sobre nós conhecermos a nossa estrutura. Então, o que fica claro para mim, e que deve ficar claro para você, é que o espírito que existe dentro desse corpo, e que, como o pastor Rogério diz, tem que governar essa alma, esse psique, não é só onde nos relacionamos com Deus, mas é também por onde Deus age nas nossas vidas. É por onde a ação de Deus se manifesta. Ou seja, a ação de Deus, ela, por mais que reflita na minha mente, por mais que ela reflita no meu corpo, ela na verdade não começa na minha mente, ela não começa nesse corpo, ela começa no meu espírito. Você está entendendo, querido? Você pode partilhar comigo. Por favor, não deixa eu falar sozinho. Né? É uma escola onde nós aprendemos juntos. Né? Jovens estão aí, né? É onde nós aprendemos. Então, por favor, né, use o seu dedinho aí, né, e digite aí. Não dá para você mandar áudio, né, mas digitar você pode. Amém? Posso continuar, querido? Você está entendendo? Amém. Então, queridos, não é só por onde nos relacionamos com Deus, mas é por onde entendemos a ação de Deus. Deus não age na sua mente, Deus não age no seu corpo, ainda que, né, a ação de Deus reflita sobre eles, mas a ação de Deus é no seu espírito. A Dani lembrou do Salmo 51, o versículo 11 e 12. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e faze que meu espírito seja obediente. É isso aí, Dani. Né? Qual era a situação? Né? A situação de Davi era de um homem que tinha pecado, né? E que por causa do seu pecado, o espírito ficou de forma oprimida, né? Ele perdeu a sua essência, ele perdeu ali, né, manchou a sua imagem, a imagem que ele refletia de Deus, a semelhança que ele tinha de Deus ficou manchada por causa do seu pecado. E isso estava porque ele não confessou, né? Isso estava apertando ele e ele não conseguia manifestar, ou seja, o espírito dele estava ali todo retraído, não tinha como se manifestar. Então, a ação de Deus estava limitada. Por isso que ele chega e vai fazer esse pedido, né? Para que Deus não tire dele o espírito, ou seja, que o relacionamento que ele tinha com Deus não fosse interrompido, que o espírito dele pudesse continuar tendo acesso a Deus e Deus ter acesso ao espírito dele, para que esse acesso, esse relacionamento não tirasse dele a certeza da salvação e que o espírito dele fosse obediente. Muito interessante isso. Então a ação de Deus, ela não acontece, queridos, na sua mente. Ela não acontece, né, no seu corpo, ela acontece no seu espírito, ainda que essa ação ela venha, né, trazer efeitos na sua mente, trazer efeitos no seu corpo, mas ela acontece no seu espírito.
E olha o que o apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em Gálatas, capítulo 5, versos 16, 17 e 18. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Por quê? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, queridos, você precisa entender que existem algumas passagens da Bíblia que nós precisamos diferenciar essa palavra Espírito. No caso da passagem que a Dani falou, quando a Bíblia fala sobre o Espírito ali, Davi falando, ele está falando sobre o Espírito dele, mas também está falando sobre o Espírito de Deus, que não retire dele o Espírito de Deus e que o Espírito dele seja obediente. Nesse caso aqui, está falando sobre você viver uma vida guiada pelo Espírito. Não é o seu espírito, mas é o seu espírito sujeito ao Espírito de Deus, comandando o seu psique, que está mandando todos, né, os comandos para o seu corpo. Diga lá. É legal porque no versículo que a Dani colocou aqui, o primeiro espírito que fala, não livre, nem tire de mim o teu Santo Espírito, o Espírito está maiúsculo. E daí no faça que o meu espírito seja obediente, o espírito tá, o E do espírito tá minúsculo. É isso aí, queridos. Então, o que eu e você temos que entender, eu não sei se você está aprendendo alguma coisa nesta manhã, mas essa tem sido a minha oração, né, durante toda essa semana, e principalmente hoje quando acordei, para que você seja ministrado e você possa entender a sua estrutura. E quando eu falo sobre entender a sua estrutura, né, você entender, né, a sua estrutura, entendendo como você deve se relacionar com Deus. Qual é o nível de relacionamento que nós estamos tendo com Deus? Porque a gente pode estar tendo um nível de relacionamento com Deus racional. Nós podemos ter um nível de relacionamento com Deus carnal. Mas o nível de relacionamento, quando eu tenho esse entendimento da minha estrutura, quando eu conheço o que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre semelhança e imagem, né? Que é esse ser espiritual que existe dentro de mim, que eu sou na verdade. O meu nível de relacionamento é um nível de relacionamento profundo, porque eu tenho visto muito isso, né? Sobre você, né, aprofundar o seu nível de relacionamento. Irmão, quando você chega a esse nível de relacionamento, né, no Espírito, não tem mais para onde você ir, não tem mais como afundar. Essa expressão que se usa muito em intimidade, né? Não tem mais intimidade. Os casais sabem, existe, né? Quando você namora e quando você chega a casar, chegou no casamento e que você está lá vivendo o seu relacionamento sexual com a sua esposa, não tem mais o que aprofundar, não tem mais o que conhecer. E aí, queridos, desculpa, agora deixa eu deixar o assunto aqui desse lado, amém? E trazer aqui, irmão, é interessante que essa vida sexual que você tem com a sua esposa, você casado, enfim, né, ou com o seu esposo, você tem que entender que é o seguinte, quando chega a esse nível, não tem mais o que inventar não, é aquilo e é aquilo. Se você começar a inventar muito, cuidado para você não tornar o que é puro e impuro, como eu tenho visto muitos casais. E fazer aquilo que a Bíblia, ela não ensina a fazer, e entrar nesse modernismo, né, satânico e diabólico, quebrando
todo o ato santo do leito sem mancha. Agora, vamos trazer o assunto de volta. Então, quando as pessoas usam essa expressão, sabe, ter mais intimidade com Deus, ter mais intimidade com Deus, eu fico assim, olhando para isso e eu fico imaginando, será que essas pessoas, elas têm, tipo, um conhecimento bíblico do que a Bíblia, ela está ensinando sobre essa questão de intimidade? O que é intimidade? Quando você chega a esse nível de relacionamento, de você entender essa estrutura humana do espírito, né? Você vai, olha, que interessante, você vai chegar ao nível que o apóstolo Paulo, ele vai contar, e é tão interessante que ele não fala nada dele, ele coloca assim, ó, eu conheço um homem. E aí os pastores que estão aí nos auxiliando e os irmãos, por favor, né? Você vai me dizer o nome desse homem. O apóstolo Paulo vai dizer, isso está lá em Coríntios. Eu conheço um homem. E ele vai dizer, eu não sei se na carne ou no espírito. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ele foi até o terceiro céu. E ele teve uma experiência. E aí ele vai dizer, e para que esse homem, por causa dessa experiência, não viesse se achar o maioral, né? Foi colocado nele um espinho na carne. E ele, um mensageiro do diabo. Pastor Celso falou. Pode falar. Paulo. É isso aí, pastor Celso. Veja, querido, que ele não chega assim, ó, eu sou esse homem. Não, ele diz assim, eu conheço um homem, ainda faz esse trocadilho. Não sei se na carne ou no espírito. Irmão, mas ninguém vai ao terceiro céu na carne. A não ser, né, como é que é o nome do filme lá, daqueles que tem a máquina do tempo, que vai e volta, né, no tempo. De volta para o futuro, não. Então, irmãos, eu não sei, sabe? Eu não estou aqui condenando, mas eu estou querendo, em nome de Jesus, trazer um esclarecimento para essas pessoas que, né? Você precisa buscar mais intimidade com Deus, ter mais intimidade com Deus, sabe? Tá se relacionando errado, então. Quando você chega a esse nível de entendimento da sua estrutura e você tem esse relacionamento no espírito, pastor Rogério, me ajuda aí, pastor Celso. Existe como ser, vamos dizer, mais forte, mais profundo, mais... Então, queridos, enquanto os pastores se manifestam aí, eu quero que você entenda isso. A grande dificuldade das pessoas, está em entender e desenvolver essa parte da nossa estrutura. Desse relacionamento, além da sua imaginação, da sua mente. Esse relacionamento, além daquelas reações que você possa ter no seu corpo físico. Como assim, pastor? Existem momentos na minha vida em que eu dobro os joelhos para orar e eu fico até preocupado. Eu digo, Deus, eu acho que eu estou em pecado porque não sai uma lágrima. Mas existem momentos na minha vida que eu mal dobro o joelho e eu não tenho vontade de falar palavra nenhuma, só chorar. São reações do meu psique, da minha alma. Lógico que está sendo ministrado, né, através desse relacionamento que eu estou tendo no Espírito com Deus e que está interferindo. Sim, queridos. Reações que o corpo tem, né, que faz parte desse contato
ato espiritual, que o meu espírito e o espírito de Deus se entrelaçando, né? Eles conseguem, então, vem sobre a minha vida. Então, essa tem sido a grande dificuldade das pessoas, entender e desenvolver essa parte da nossa estrutura. E você quer ver isso? João capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Olha o que a Bíblia diz. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O pastor Rogério falou bem assim: a vida no Espírito é o nível mais alto da espiritualidade. Quando o nosso espírito se conecta com o de Deus, alcança o mais alto nível de espiritualidade. E o pastor Celso falou que a nossa sensibilidade à presença de Deus. É isso aí, pastor Celso. Né? Eu acrescentaria que é o mais alto e o mais profundo. Se nós chegarmos a esse nível, pastor Rogério, o que nós precisamos é manter. Por quê? Porque não tem um nível mais alto e nem mais profundo do que esse. A questão é que a dificuldade que as pessoas têm de conhecer a sua estrutura é tão grande que eles estão buscando essa altura, essa profundidade de maneira errada. A Dani falou que se nós não tivermos o Santo Espírito, né, esse relacionamento, falta a obediência e até a alegria das nossas vidas. É isso aí, Dani. Então eu tenho, assim, diante de tudo isso que eu estou compartilhando, os pastores estão falando, né? Só tem 3 pessoas falando aí, a Dani, o pastor Celso, o pastor Rogério, e eu acho que só estamos nós, pastores, né? Vocês 2, a Dani, eu e a Ana. Tá faltando um monte de gente aí, né? Mas, vamos lá. Diante disso que nós estamos conversando, compartilhando, eu tenho uma pergunta. Por que é tão difícil para o homem aceitar e compreender essa parte da nossa estrutura? Quem é o atrevido, o corajoso? Por que é tão difícil? Vamos lá? Enquanto eles escrevem e se manifestam, né? A Bíblia, ela esclarece. Ela mostra isso. Eu acho que hoje o meu tempo tem quantos minutos no Instagram? 12. Então vamos lá. A Bíblia, ela esclarece. Então, quando o homem pecou, aconteceu algo. Então, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Ó, a Thali falou, porque a carne sempre fala mais alto, e a Tivonete falou, falta humildade. Isso aí. Então presta bem atenção, queridos. Deus pega, depois que cria o homem,
com essa estrutura, um ser espiritual, capacitado de uma mente espetacular, porque a Bíblia diz que Deus traz os animais e o homem dá nome a todos os animais e não repete um. Não coloca assim, leão 1, leão 2, leão 3. Macaco 1, macaco 2, macaco 3. Não, ele dá nome a todos os animais, um diferente do outro. A tia Zilda falou que a vida santa nos eleva a Deus. Amém. Então, Deus cria um homem espiritual de uma capacidade intelectual sem igual, gente. E antes do pecado com um corpo, irmãos, aí eu vou chamar estrutural, porque a Bíblia diz que, né, eles viviam lá e nenhum se envergonhava do outro. Eles estavam lá, né, pelados, sem roupa, e não tinha nada de difícil, né? Não é que ele não tinha uma atração um pelo outro, nada disso, queridos. Não confunda as coisas. Pode falar. Ó, o pastor Rogério falou assim: acredito que muitos confundem alma e espírito, não sabem diferenciar os dois dentro de si. O pastor Celso falou: porque o homem está acostumado a ver e raciocinar nas coisas da terra, não compreende as coisas do espírito. É isso aí, pastor Rogério. Essa é a questão que eu quero chegar. Então, pastor Celso, também, é isso aí. Então, olha que interessante, irmãos. Deus cria o homem, coloca o homem ali, e Deus diz para ele assim: olha, você tem liberdade de comer tudo aqui, só dessa árvore você não mexe, porque no dia que você mexer, você vai morrer. E uma das coisas que eu entendo é que Deus, ele não volta atrás no que ele fala. Então, quando o homem peca, ele perde a imagem e a semelhança que ele tinha de Deus. E ele passa a ter uma imagem e uma semelhança distorcida, diferente da que ele tinha. E Paulo, ele vai explicar isso lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, que diz assim, olha: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Veja aqui, ele coloca aqui, ó, que enquanto o espírito não está fazendo nada, nós andamos, né, pelos pensamentos e a carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, no momento da nossa conversão, Deus resgatou o Espírito que nos torna a imagem e semelhança de Deus, e agora ele está nos ensinando a fazer o caminho de volta. Porque quando Adão e Eva peca, ele mancha essa imagem, ele mancha essa semelhança, ele distorce completamente. E nós ficamos durante anos longe disso. E agora, quando Jesus vem e nós temos essa experiência com Jesus, Jesus resgata e nos faz fazermos o caminho de volta, levarmos
nós lá naquele lugar onde nós, na criação, passamos a ser imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado, ele fez com que nós perdêssemos a imagem original que tínhamos. Aquilo que nos assemelhava a Deus. Agora Jesus, ele veio para resgatar essa imagem e nos tornar semelhante a ele novamente. O que, porém, acontece é que temos dificuldade de desenvolvermos essa parte da nossa estrutura. Nós não temos dificuldade de desenvolver a nossa parte intelectual. Nós não temos dificuldade de desenvolver a nossa parte física. Nossa dificuldade é desenvolver a nossa parte espiritual. Por quê? Porque a parte espiritual é a parte que existe, mas nós não vemos. É por isso que as pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus. É por isso que as pessoas têm dificuldade de ver a ação de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e a ação de Deus, ela é espiritual. Ou seja, é uma coisa que acontece, mas que você não vê com os olhos nus, com os olhos humanos. Você só consegue ver pelos olhos da fé. Você só consegue ver pelos olhos espirituais. Você não consegue entender as coisas de Deus, né, pela sua mente. É por isso que canta-se, ninguém explica a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 9, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 minuto e 33. Não entendi. Falta 1 minuto e meio. Então, queridos, o que realmente acontece é que vivemos por muito tempo distante da nossa imagem original, o que nos torna semelhante ao nosso Criador. Por isso temos tido essa dificuldade. E esse resgate, né, da nossa imagem original tem sido o grande desafio dos nossos dias. Eu teria muito mais coisas para nós falarmos, mas infelizmente o nosso tempo aí está acabando. Mas eu gostaria de ler um último texto que está lá em João, capítulo 1, verso 12 e 13, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, queridos, que Deus possa te abençoar e que você possa, em nome de Jesus,
resgatar essa imagem, essa semelhança que você tem dele. Eu vou postar no grupo da igreja o estudo por completo. Você vai poder ler e estudar sobre ele. Amém? Deus te abençoe. Até às 18 horas, hein? Culto. Você que vai estar presente ou você que vai nos acompanhar.